Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. E nós convidamos você a conhecer um pouquinho mais da história de algumas das personalidades que se destacam aqui em Santa Maria em diferentes áreas de atuação. Lembrando que o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E quem quiser interagir com a gente, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 991 36 2472. E vamos seguir o baile aqui no DNA, entrevistando hoje uma pessoa muito especial e que muita gente vai conhecer. Mas antes de apresentar ele para vocês, a gente vai viajar no tempo para o ano de 1972. No mundo, acontecia a primeira marcha do orgulho LGBT na Inglaterra. No Brasil, a inauguração da Festa da Uva é transmitida pela TV em cores pela primeira vez em todo o Brasil. Em 1972, morre a cantora Dalva de Oliveira. Por outro lado, nascem no Brasil, em 1972, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, Rubens Barrichello, piloto de Fórmula 1, Rivaldo, jogador de futebol. E no dia 10 de outubro de 1972, nasce o nosso convidado de hoje, o publicitário Armando Ribas Neto, o Armandinho. Muito bem-vindo, Armando. Cassiano, quanto prazer estar aqui no DNA, um grande abraço para ti já na abertura do programa e obrigado aí aos ouvintes que estão conosco agora para conhecer um pouco então da minha história. Exatamente. Uma grande honra. Vamos contar um pouquinho dessa história, ver o que tem no DNA do Armandinho Ribas, que é então uma figura tão carismática aí, publicitário de Santa Maria. Vou contar um pouquinho mais de quem ele é. O Armandinho é casado com a Lisiane Bevilacqua Ribas, ele é pai da Ana Liz, de 12 anos, e da Laura, de 9 anos. Publicitário, estudou na UFSM, e começou a fazer os primeiros trabalhos como profissional em 1989. Também fundou a Publicitar, agência de publicidade e propaganda, lá em 1993, completando aí quase 30 anos, né? No ano que vem já teremos aí uma festa de 30 anos da Publicitar. É isso aí, passa o tempo. E a Publicitar já ganhou prêmio de agência do ano no estado algumas vezes, inclusive 3 vezes consecutivas, né? E também conquistou o prêmio Galo no Festival Mundial de Publicidade, concorrendo com mais de 600 agências do Brasil e do mundo, ganhando esse prêmio máximo, então, na categoria Jingle. Vamos começar falando um pouquinho, então... Parte profissional. Isso, um pouquinho da... Na verdade, antes um pouquinho da parte profissional, eu queria que tu nos contasse do teu DNA mesmo, criança. Sim. A tua família. Como é que era a tua infância? Como é que é a tua formação familiar? Com quem são as pessoas que tu conviveu? Sem dúvida. Tu nasce em Santa Maria, em que bairro? Vamos começar por aí. Cara, eu tive uma infância que eu acho que muita gente gostaria de ter, e para mim, foi a melhor infância possível. Eu sou natural de Santa Maria, a minha família... a família Ribas, né, que digamos é o sobrenome Ribas. Eu sou Ribas e sou Olmedo, embora não traga o Olmedo no nome, é o nome da família da minha mãe. São daqui de Santa Maria, ambos ligados de alguma forma à ferrovia, né? O meu bisavô Ribas veio para cá do Paraná, então os Ribas são mais originários do Paraná e vieram para cá, e aqui construíram suas origens, né? Os Olmedo vieram de Porto Alegre, vieram para cá, e aqui então estamos já pelo menos 4 ou 5 gerações na cidade. Então eu sou um santamarense, e que inclusive assim, quando eu era criança, né? Eu conversando com um amigo, que é o meu melhor amigo até hoje, o Antero Xavier, Anterinho, um abraço para ele, que ele disse, cara, nós queremos ficar aqui. A gente dizia isso já criança, é engraçado, né? Muita gente, né, tem vontade de sair, de viajar, de ir para outros lugares, de morar em outros lugares. A gente sempre gostou de viajar, eu sempre gostei de viajar, mas a minha ideia sempre foi estar aqui e de alguma forma tentar fazer alguma diferença ou deixar alguma marca, como a minha família procurou fazer ao longo da sua história aqui. E eu nasci então em Santa Maria, na cidade de Santa Maria, mas fui criado
a minha vida inteira muito na fazenda, na Santa Alice. Meu pai é produtor rural, minha mãe decoradora de eventos durante mais de 30 anos. E eu e meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, homens, o Rodrigo, que é presidente da Associação Rural hoje, o Pedro, que é agrônomo, o Henrique, veterinário. E nós 4 nos criamos na fazenda, andando a cavalo. Os 3, inclusive, ficaram mais nessa área. Os 3 ficaram na área. E eu, embora eu tive minha contribuição, eu fui presidente da Associação Rural também durante 2 anos, ou quase um mandato e meio, né? Mas realmente a nossa origem é rural, e eu acabei puxando mais talvez o lado da mãe nesse ponto, né? Mas não que isso não foi um ponto muito contributivo para o meu início profissional. O meu trabalho começou lá em 89, eu era muito jovem, né? Tinha 15 anos, quando eu fiz o meu primeiro trabalho profissional, foi justamente para o segmento rural, e foi aonde me abriu as portas para o meu futuro, para a empresa, né, para o futuro carreira profissional. Mas eu comecei trabalhando com empresas rurais, por quê? Porque era eu tinha o lado artístico, então, digamos, né, que me permitia produzir peças ou fazer materiais já focado na publicidade, mas eu tinha todo o conhecimento de ter nascido, me criado, vivido, ter participado de uma empresa rural, então entendendo de como funcionava o setor primário. Então foi um casamento que me levou ao meu trabalho futuro. Ainda na infância, eu tenho uma informação aqui muito legal, que tu gostava de desenhar. Sim. É isso. E que aos 9 anos já ilustrava revistas em quadrinho e vendia no intervalo da aula. Isso é genial, cara. Tipo, é uma pessoa que é criativa, talentosa e ainda empreendedora. Já dava, o DNA já estava todo ali. Que ia rolar um publicitário. Que engraçado, né? E eu tenho, sabe que eu ainda tenho essa revistinha em especial, a minha primeira, eu tenho, e é legal porque eu de alguma forma, meus colegas participavam da questão, e eu desenhava a revistinha naqueles carbonos e tal, e rodava no mimeógrafo da sala dos professores. Então, de alguma forma, os professores me deixavam, me lembro até do cheiro do álcool, cara, fazendo aquele negócio. E aí eu vendia aquela revista em quadrinho no intervalo do recreio, para ter também defender uma a mais pro lanche. E o que era essa revista? Era uma revistinha de historinhas mais de charge, tipo tirinhas, assim, e eu compilava numa revistinha pequena. Tinha personagem, já tinha Sim, diálogo. tinha personagem. O personagem era Gaudêncio, era um gaúcho chamado Gaudêncio. Então, que contava, tinha as tiradinhas dele ali, como com os amigos e tal, enfim, mas eu tenho essa revistinha. Joia. E ainda nessa época teve um concurso nacional aí que tu se destacou, da Claybon. Eu lembro muito dessas propagandas dessa margarina. Da Claybon Cremoso. Como é que foi? Cara, isso foi... Eu tinha em torno de 10 anos, então isso aí... Vamos colocar lá, talvez, 1982, 83, talvez, é mais ou menos por essa época. Eu sei que eu tinha que ter entre 9 e 10 anos, porque era o limite de idade e tal. E eu mandei um desenho, e foi um desenho, eu tenho também guardado o desenho, depois a cópia, né, que eu guardei, e mandei. Era um desenho que tu fazia, e tu recortava a bonequinha da tampa da margarina, tu tinha que inserir no desenho. Até foi um desenho de... Era um show, e a bonequinha cantava, tinha um show de rock atrás. E eu fui um dos premiados, né? E ganhei o prêmio principal, que era um mini bug, Fapinha. Aí foi muito legal, cara, porque tu imagina, com 10 anos, aí saiu na revista Veja, imagina, uma revista de circulação nacional, saiu o desenho lá na revista Veja, aquilo foi, no colégio, foi toda uma função, uma ebulição, e eu me lembro do Mini Bug chegando na casa dos meus avós, que nós morávamos na fazenda, mas os meus avós tinham uma casa bem no centro da cidade, em frente onde, ali perto do calçadão ali, tinha uma casa antiga ali, e hoje tem lojas, mas eles moravam ali, então chegou aquele mini bug ali, me lembro até hoje, tenho a visão da chegando, meus colegas com aquela história toda, meus irmãos vibrando com a história do mini bug. Que joia, e era um mini bug assim, tipo, era
Podia criança dirigir ou era aqueles já de adulto? Sim, era um mini bug. Assim? Não era um mini bug, não era o bug. Era um mini bug, mas era com motor, tudo. Ele funcionava. A gente, inclusive, usou o mini bug até a última peça cair dele lá na fazenda. Na fazenda. E depois até o Rodrigo, que também desenha, meu irmão, no ano seguinte ou no outro ano, teve um novo concurso da Cleibon e ele foi lá e também ganhou. Nossa, olha. Então... Ficaram com 2 mini bugs. Ficamos com 2 mini bugs, então fazia corrida depois, foi legal. Então foi... E tu vê, dois da mesma família terem ganho um mesmo concurso, né? Coincidência. Tá, então essas referências todas aí já vinham de criança. Sim. Já davam uma sinalizada, assim, que tu era criativo, que tu era comunicativo, de repente, talentoso nessa área. Isso vem, então, o que tu lembra de te inspirar nessa época? Era TV, era rádio, era música, era teatro, era cinema? Tu sabe que a questão do desenho, ela sempre foi muito natural para mim, né? Eu sempre gostei de desenhar e sempre tive facilidade, né? Me lembro inclusive do meu avô chamar a atenção. Eu perdi meu avô muito jovem, ele morreu. Mas meu avô Armando, eu sou Armando Ribas Neto em homenagem a ele. Me lembro até que teve um desenho que ele me pediu para fazer e ele botou num quadro na casa dele. Eu tenho esse desenho também até hoje. E eu me lembro que hoje, olhando aquele desenho, eu tinha o mesmo traço com 9 anos de idade que eu tenho hoje adulto. Eu tinha um traço de adulto, um traço firme, um traço de, como eu disse, um traço de desenhista. Então isso é uma coisa que nasceu comigo. A minha mãe desenha muito bem também, então provavelmente veio dela. Só que para mim, cara, era um estímulo natural. Eu preferia a qualquer outro brinquedo, eu preferia estar desenhando. Então era uma coisa que é muito fácil. Até hoje eu brinco, minhas 2 filhas desenham um pouco também, desenham bem. E eu digo para elas, olha... Quando a gente vai em viagem, né? O que eu levo, papai? O que eu posso levar? Eu digo, leva um papel e uma caneta, que com isso tu faz qualquer coisa. Tu conta uma história, tu cria uma história, tu cria um jogo para ti, tu cria um jogo para vocês duas jogarem, vocês fazem batalha naval, sei lá o que quiserem. O papel, caneta e a imaginação, tu faz o que tu quiser, tu tem um mundo ali. Então, aquilo para mim foi uma coisa natural, o gostar de escrever, gostar de desenhar. E no colégio isso só se estimulou, né? Eu tive uma alfabetizadora excelente, a professora Maria Helena Guerra, que eu tive a oportunidade de encontrar ela já depois, adulto, anos depois, já como profissional, e agradeci a ela, porque como é importante a gente ter esses estímulos, né, Cassiano? A gente vai atrás daquilo que a gente é estimulado a fazer. A criança é um livro em branco, né? E ela vai procurando ali colocar as histórias que são mais estimuladas. Então eu fui atrás disso, fui atrás do desenho, fui atrás da escrita, né? E aí também o colégio, na época, estimulava muito isso. Tinha muitos esses concursos de desenho no colégio, de redação no colégio. Eu sempre gostei de participar. Então, o mundo da criatividade, ele me convidou e eu aceitei muito esse convite. E a questão, inclusive, assim, meus pais sempre me falaram até hoje, eles falam isso, né? Às vezes tu nem gostava tanto de brincar com as coisas, mas tu gostava de fazer brinquedo para os teus irmãos. Então, eu era um cara que gostava muito de construir coisas, de fazer brinquedos, de inventar. Então, o desafio de através da criatividade, fazer algo novo, sempre foi, para mim, uma coisa natural. Era estimulante e eu enveredava por ali. Quero saber se foi difícil tomar a decisão na hora de prestar vestibular, de escolher a comunicação, de escolher a publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Se foi no meio do caminho, se a família apoiou, se a família queria te segurar ali no agronegócio, naquelas áreas. Mas tu me responde isso no próximo bloco. A gente vai para o intervalo e já volta com mais DNA. O Diário e a Revista Mix querem saber quais foram os destaques da cultura de Santa Maria em 2021. A primeira fase vai até 17 de janeiro em votação por meio de um formulário que está disponível em diariosm.com.br. Os 4 mais votados dessa etapa vão para a grande final, que será definida entre os dias 20 e 24 de janeiro em votação realizada no Twitter do Diário. Você sempre de carro 0 km com o plano Sempre Novo Volkswagen.
T-Cross 200 TSI 2122 com 10% de desconto para produtor rural ou CNPJ, com taxas a partir de 1,24%. Saldo em 24 vezes sem entrada. Entrada de 30% a 50% ou seu seminovo, financiamento em 35 meses e saldo restante de 30% a 50% ou carro atual como entrada com 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Olá, eu sou Leonardo Sagrilo Santiago, advogado criminalista, professor universitário, e hoje eu quero te fazer um convite. Vamos juntos criar oportunidades para transformar a sua vida? Na FAPAS, temos professores capacitados, temos aulas com situações reais de aprendizado e uma estrutura moderna e ampla esperando você. Vestibular de Verão 2022, transforme a sua vida, transforme o mundo. A AM Brum Ângelos Oeste oferece o que há de melhor para quem você ama. Conheça nossos planos assistenciais com benefícios em vida a partir de R$ 38,00 mensais. E você ainda garante centenas de parceiros cadastrados em Santa Maria e região, com descontos de até 50%. AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, Complexo Velatório, Avenida Elvio Basso 1519. Na obra, na casa, no jardim, no seu dia, para solucionar, para trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz. Estamos aí. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Para não complicar, para simplificar, ligue 30 29 22 51. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Notem Energia Solar. Contamos com engenheiros e profissionais qualificados, além de garantir a instalação do seu sistema de energia solar em até 60 dias. Faça um orçamento através do nosso site notem.com.br ou ligue 55 3015 1790. Energia solar é na Notem. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavaleiro e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, o publicitário Armandinho Ribas. E o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos ali no Shopping Praça Nova. Armandinho, eu te lancei uma questão ali no final do primeiro bloco. Se foi difícil, se rolou uma pressão para tu ficar ali mais na parte do agro, ou se o pessoal deixou tu elevar a tua criatividade e ir direto para publicidade e propaganda. Como é que foi esse momento na tua vida? Em casa a gente sempre teve um apoio muito grande para tudo, né? Meus pais, meu pai e minha mãe, eles sempre o meu pai sempre colocou assim: vocês vão aprender a minha, digamos, o meu trabalho aqui. Porque se vocês não conseguirem fazer outra coisa na vida, pelo menos vocês vão ter uma profissão. Então vão saber encilhar um cavalo, laçar uma vaca, curar um animal e tal. E na pior das hipóteses vão saber trabalhar aqui, né? Mas fora isso, nós sempre tivemos o estímulo sendo para o bem, né? Com responsabilidade, lógico, né? A gente sempre ajudou lá fora, a gente tinha esse compromisso, mas sempre fomos estimulados a fazer o que a gente achasse que tinha mais condições de desenvolver. E como o desenho para mim foi uma coisa super natural, essa coisa toda, né? E a minha mãe também da veia artística. Eu ajudei muito a minha mãe nos eventos que ela fazia, nas festas que ela fazia, eu ajudava ela, então a gente, né, sempre participou. Mas quando chegou na hora de escolher, eu te confesso que eu gostava muito de arquitetura, porque também é uma coisa do desenho, e tem o lance da construção, que até hoje eu adoro isso. Então eu tenho um carinho especial pelo lance da arquitetura. Mas eu conversei com uma amiga de família, que por sinal é professora, coordenadora do curso, a Cristina Jubim, que na época tinha acabado. Nós temos uma diferença de idade pequena,
E ela tinha entrado, fazia acho que 1 ano na publicidade, e ela disse, eu acho que tu vai gostar de publicidade, porque tu gosta de desenhar, tu gosta de escrever, não sei o quê. Então eu sempre falei para a Cris, ela foi, de alguma forma, ela foi ela me deu um direcionamento ali, ela me deu e eu disse, é verdade. Então acabei me interessando por publicidade, e eu, como eu disse, eu já vinha fazendo trabalhos antes de entrar na faculdade, um pouco antes, né? Então 15 anos, 16 anos, eu já estava fazendo trabalhos. Ela disse, olha, tu já tá, o que tu faz é publicidade, né? Então, por que tu vai ir para eu tinha pensado no desenho industrial, né? Ela disse, eu acho que o desenho industrial é uma coisa que é mais para quem quer fazer, era um curso novo, design de embalagem, a coisa mais do design mesmo, né? Que até o meu irmão é designer, o Rodrigo. Né? E eu disse, então vamos para a publicidade. E ali realmente me achei, especialmente, né, Cassiano, que eu acho como é importante a gente se achar na profissão. Independente da questão, porque o curso, ele é parte do caminho. Mas é como eu disse, a gente não tem que se enxergar fazendo um curso, a gente tem que se enxergar trabalhando naquela atividade o resto da vida, né? E isso eu me achei plenamente na publicidade, sou muito realizado profissionalmente, tudo, então, e sempre tivemos o estímulo para fazer aquilo que nos realizasse. E Armando, a publicidade, assim como a sociedade, os veículos de comunicação, enfim, nos últimos 30 anos mudaram. Totalmente. Tudo mudou. Eu participei desse processo, exatamente, digamos assim. Tu viu de dentro esse processo crescer junto com a tua carreira que foi crescendo. Hoje, a propaganda ainda é a alma do negócio. O que mudou hoje, principalmente aqui em Santa Maria? Ficou melhor, dá para trabalhar mais em função da internet, enfim, o desafio é tão grande quanto. Qual que é o status que a gente tem hoje da publicidade, da propaganda? Só voltando um instante no que tu falaste ali, realmente, quando eu comecei, tu imagina, isso foi lá no início dos anos 90, né, 89, 90, a publicidade, ela não era necessariamente, a própria questão do próprio curso, né, curso não, digamos, o que nós estávamos fazendo e para onde a gente iria como futuros publicitários, não era tão valorizado nem nada como um profissional de medicina, um advogado, coisa assim. Não eram, digamos, as profissões mais de atração, né? A publicidade, ela passou a ter outro status, digamos assim, a partir de 1992, 93, 94, com o grande boom do consumo, quando também, né, se teve uma abertura diferente dos mercados, muito mais produtos entraram, né, no nosso mercado, e aí houve a necessidade de se fazer uma diferenciação de um destaque àqueles produtos, e aí a publicidade realmente se transformou na alma do negócio, porque ela precisava destacar um produto dentro daquele mercado. E eu tive inclusive a felicidade de, quando eu estava ainda estudante, né, eu fiz o meu estágio na W Brasil, que é a agência do Washington Oliveto, hoje até tem outro nome, né, porque ele acabou fazendo fusões internacionais com a McCann Erickson, que era a maior agência do mundo, mas eu estive durante 3 meses na W Brasil, no auge da W Brasil, quando eles tinham ganhado o prêmio em Cannes. Eles, assim, eu estava dentro da W Brasil e via Bruna Lombardi, que era uma grande estrela da televisão na época, uma senhora muito bonita até hoje, mas na época ela estava no auge. O Jorge Benjor, que na época era o Jorge Ben, cruzava dia sim, dia também por ali, porque era amigo pessoal do Washington Oliveto. Eles estavam na época do Alô, Alô, W Brasil, aquela coisa toda. Mas hoje, o que acontece? Hoje eu acho que a gente saiu para um conceito muito mais amplo, que é o conceito da comunicação, né, que já existia, e que não é só a publicidade, tudo comunica, né? Então eu acho que assim, hoje a gente tem muito mais possibilidades, e eu vejo que a grande questão que houve foi a democratização dos meios, Cassiano. Lá em 1993, 94... ninguém tinha computador nas agências. As pessoas acho que não conseguem nem lembrar disso, mas era tudo feito à mão. Se tu não desenhava, tu não podia ser um diretor de arte,
né? Se tu não tivesse aquele talento natural ou um estudo apurado, tu não conseguiria exercer a profissão. Hoje não é que isso não seja importante, ele é importante, mas tu tem meios, ferramentas da tecnologia para te ajudar a fazer isso. Para eu fazer um layout, eu demorava às vezes 3, 4, 5 dias para desenvolver um layout de uma peça. Hoje tem dias que eu libero 70, 80 peças em um dia. Entende? Então, é muito diferente o que nós temos, né? E nós temos também, como eu digo, acesso ao mesmo equipamento que a pessoa está usando lá nos Estados Unidos, no maior berço da tecnologia do Japão, coisa assim. Tu tem acesso a um custo, lógico, mas tu tem acesso. Então, é muito mais democrático e a gente consegue fazer um trabalho tão profissional, porque talento nasce em qualquer lugar, e a gente consegue entregar para um cliente um trabalho tão profissional quanto numa grande empresa do centro do país. Joia. E me fala sobre Santa Maria. A gente faz aqui sempre essa pergunta, que é um eletrocardiograma. O teu coração em relação ao coração do Rio Grande. O que te manteve em Santa Maria por todos esses anos, essas décadas? Construiu família aqui. O que manteve o Armandinho aqui em Santa Maria? Cara, em primeiro lugar, as raízes, né? A família. Eu me lembro quando eu fui para São Paulo e eu estava, talvez, na maior agência do Brasil, né? Na profissão que eu queria ter. Existia uma fila de quase, e não é isso assim, sem nenhum erro de exagero, de quase 2.000 pessoas para estar na posição onde eu estava, porque tu imagina, chegavam assim, centenas de currículos por dia e eu já estava ali. E quando o meu estágio estava já num decorrer já de final, eu tive uma proposta de ficar lá, de ser contratado e ficar lá. E eu me lembro que inclusive o salário era $10.000, porque nós estávamos vivendo uma época que o dólar indexava muito as relações profissionais, né, assim. E eu me lembro que o salário inicial era $10.000. Para eu trabalhar como assistente de arte do Jarbas Agnelli, que era um grande diretor de arte, que era onde eu estava na agência. E eu me lembro que eu cheguei pro meu diretor de estágio ali e tal, e ele disse, cara, tem a proposta aí, se tu quiser ficar, a vaga é tua. E eu olhei para ele e me lembro que ele disse assim, Rui Lindenberg, o nome dele, o cara que criou a campanha do Bonita Camisa, Fernandinho. Quem é dos anos 80 vai saber do que eu estou falando, uma campanha premiadíssima. Eu disse assim, Rui, eu te agradeço muito, eu digo, só isso para mim, vou levar para o resto da vida isso como um elogio fenomenal, né, para mim que estava iniciando uma carreira profissional. Eu digo, mas eu vou voltar lá para o sul para dar murro em ponta de faca, eu falei para ele. Esse cara, tu sabe o que tu tá fazendo? Tem 2.000 pessoas aí na fila para essa vaga que estão te oferecendo. Eu disse, eu sei, mas é que o meu coração tá lá. E eu não vou conseguir ficar longe da minha família agora e tal. Meus amigos, eu tenho amigos de infância muito queridos, que até hoje seguem comigo. E vou te dizer, Cassiano, por mais murros em pontas de faca que eu tenha dado em todo esse tempo, eu nunca me arrependi nem um dia das escolhas que eu fiz. Porque as escolhas que eu fiz me trouxeram aonde eu estou hoje. E eu fiz uma escolha baseado no que aquele menino conversou com um amigo dele, disse assim, eu quero voltar para minha cidade para tentar fazer alguma diferença lá. E quem sabe num momento, e acho que isso um pouco eu consegui já hoje, é fazer com que as pessoas olhem para a gente, né? E hoje eu atendo, algumas contas que eu atendo, Cassiano, são contas que estariam tranquilamente na mão de empresas de capital, entendeu? E eu as atendo a partir de Santa Maria, né? Eu atendo uma conta da Oi, que eu atendo 3 estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Eu atendo desde 2008 essa conta. Comecei fazendo trabalhos esporádicos, depois Rio Grande do Sul, depois assumimos a Regional Sul. E eles sabem, os diretores vêm fazer reunião comigo em Santa Maria. Eles sabem que a minha sede é aqui. Eles sabem que nós somos uma agência do interior, mas que faz o trabalho global. Então, acho que isso vale todos os esforços que a gente possa fazer, as dificuldades a mais que se tem quando se está distante, né, dos centros maiores. E qual que é a dificuldade para quem abre uma agência de publicidade e propaganda em Santa Maria? Porque a gente viu ao longo desses 30 anos
Eu não tenho essa informação, mas Sim. de repente a tua é uma das únicas que atravessou, talvez seja a única, não sei, não pesquisei sobre isso, mas estou refletindo quantas já Eu abriram. acho que a Latinoamérica, do meu amigo Gerardo, que é mais antiga, né? Embora ela houve umas mudanças societárias, mas é uma agência antiga. A Jaqueline Adams está há bastante tempo também, Artmeio. A questão é que várias abriram, várias fecharam, algumas Sim, se sem mantêm, dúvida. como a tua há quase 30 anos. Qual é o grande desafio de atuar numa agência de publicidade e propaganda aqui em Santa Maria? Dá para viver bem? Dá para ser? Qual que é o grande desafio? Eu acho que o grande desafio começa pela questão de tu não enxergar esse mercado como o teu único mercado. Eu acho que assim, se tu quer ter uma situação mais confortável, a gente não, eu pelo menos entendo assim e creio que meus colegas da mesma forma. Tu não pode ficar somente preso a esse mercado porque ele é um mercado limitado, digamos assim, né, para prover a todos, né? Isso foi uma coisa que eu sempre tive como pensamento de gestão, Cassiano, porque eu comecei a agência, ou melhor, eu comecei a minha atividade profissional querendo ser um empresário. Né, querendo ser dono da agência, querendo colocar a minha gestão no negócio, né? Isso talvez venha então do menino que vendia a revista em quadrinho com 9 anos. Mas como eu te disse, no momento que eu iniciei a atividade, eu sempre pensei em abrir, a não me limitar às fronteiras daqui. E eu acho que isso é uma situação que faz com que eu consiga ter um negócio lucrativo, rentável, sustentável, né? Dentro de um mercado menor, que é um mercado do interior. E a outra questão é entender as limitantes, que eu vejo que hoje, inclusive, há uns anos atrás, tu ias nas empresas de Porto Alegre, por exemplo, né, que são a nossa referência de mercado local aqui, tu via grandes estruturas, né, e estruturas muito departamentalizadas, né. Aqui é só redação, aqui é só direção de arte, aqui. E eu vejo, e eu sempre procurei trazer isso para o DNA da minha empresa, então estamos no programa DNA, né? Que é o quê? É de procurar formar profissionais multimídia. Isso desde o início. Não é só o profissional, é ter o profissional multitarefeiro. A gente sabe que ele sempre vai ter uma especialização melhor em alguma coisa, né? É impossível que tu seja bom em tudo o tempo inteiro, senão tu vira só um generalista. Mas eu sempre fiz que eles enxergassem, além do, se eu sou redator, tu tem que enxergar a peça como inteiro, tu não pode ficar só escrevendo, entende? Então, acho que isso seriam coisas que a tecnologia veio a nos ajudar, né? Que a gente permite que o profissional multitarefeiro ou multimídia consiga ter um maior rendimento do seu trabalho e a gente conseguir fazer frente ao desafio do que tem que se entregar e tal, né? Em termos de qualidade, de quantidade e manter a tua empresa enxuta e rentável. Joia. E agora, para a gente encerrar esse segundo bloco, eu vou lançar já a questão para a gente começar o terceiro bloco, que é o Armandinho, escritor, criativíssimo, desde lá da criança que fazia o seu gibi e vendia no recreio, agora expandiu um pouquinho isso, escreveu os seus livros para vender aí para o Brasil afora. E eu quero saber como é que foi o que motivou, né? O que fez o estalo para começar essa carreira como escritor. Mas a gente volta em seguidinha com mais DNA. Ei, será que dá para transformar o seu futuro daí e agora? Dá sim. O EAD da Unijuí é assim, ensino virtual que te conecta às oportunidades. Você estuda de qualquer lugar, de acordo com a sua rotina. Tem atividades dinâmicas e interativas, com mensalidades acessíveis, sem abrir mão de uma formação de qualidade. EAD Unijuí, seu futuro tá on. Saiba mais em unijuí.edu.br/EAD. Você está no trabalho e deu vontade de fazer o número 2? Isso não é mais problema. No banheiro da sua empresa agora tem Fricô, o primeiro bloqueador de odores do mercado. É só apertar 2 vezes antes de sentar no vaso e pronto! Só fica o cheirinho de Fricô no ar. A Cislimpa acertou em cheio, inovando mais uma vez. Conheça mais sobre o Fricô acessando cislimpa.com.br.
Avançar é melhorar a vida das pessoas com mais cultura. Eu comecei na música com 6 anos de idade. Eu aprendi como eu posso sonhar, mesmo tendo pouco. Avançar é investir e revelar novos talentos através da música. Nós estamos dando oportunidade para que as crianças se desenvolvam e isso, inclusive, vai dar resultado no seu processo de formação na própria escola. A música contribui para isso. A gente pode criar novos sonhos, a gente pode tudo. Isso é avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado, novas façanhas. A Oral Sim valoriza seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Chegou a época mais esperada. Liquida de Verão Super Colchões. São 20% de desconto à vista ou em até 4 vezes. Ou preço da etiqueta em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, as melhores marcas para o conforto do seu sono. Quer ter noites mais leves com desconto incrível? O Liquida de Verão Super Colchões. Uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221 8035. O Diário e a Revista Mix querem saber quais foram os destaques da cultura de Santa Maria em 2021. A primeira fase vai até 17 de janeiro em votação por meio de um formulário que está disponível em diariosm.com.br. Os 4 mais votados dessa etapa vão para a grande final, que será definida entre os dias 20 e 24 de janeiro em votação realizada no Twitter do Diário. DNA. Cassiano Cavaleiro. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavaleiro e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o publicitário Armandinho Ribas. Lembrando que o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E a gente vai lançar aqui já, antes do Armandinho falar a respeito do Armandinho escritor, que lançou aqui a saga do Marvin Green. A gente vai dar, na verdade o Armandinho está oferecendo aqui um livro novo, que é a 2ª edição, né, Armandinho? Marvin Green e o Segredo da Sereia, para quem nos mandar uma mensagem, então, dizendo eu quero o livro, e para quem seguir o Marvin Green nas redes sociais. Marvin Green é M-A-R-V-I-N de nariz, Green com G-R-I-N-N de nariz também. Marvin Green nas redes sociais, vai lá, segue e nos manda uma mensagem. Deixa eu achar aqui o nosso telefone, é o 559-9136-2472. Quem quiser ganhar um livro, então, do Marvin Green, a 2ª edição, O Segredo da Sereia, manda uma mensagem para o DNA 99136-2472, que o Armandinho está dando um livro de presente. Aliás, estou sabendo, o Passarinho Azul me contou que foi o livro mais vendido da Livraria Atena no mês de dezembro. Procede? Procede. Eu fiquei muito feliz, eu recebi essa informação ontem, até da própria pessoal da Atena, que eles fizeram lá os levantamentos e tal. Enfim, no mês de dezembro, o autor mais vendido fui eu, nas livrarias, nas 2 livrarias. E isso é muito importante, não só pode até ser envaidecedor e tal, mas eu acho que tem mais do que isso. Eu acho que isso demonstra das pessoas também valorizando um produto que é feito por aqui, entendeu? Claro que tem muitos autores muito mais importantes, muito mais renomados e tudo mais, mas só o fato das pessoas, de alguma forma, procurarem um livro de um autor que é local, e nós temos dezenas de excelentes exemplos, também muito mais experientes que eu, trabalhando já em Santa Maria há bastante tempo, né? Mas isso eu acho que é muito importante, cara, é ver que as pessoas também valorizam a cultura do que é feito aqui, né? Das pessoas que, de alguma forma, querem levar o nome da nossa cidade para mais adiante, né? Claro. E as pessoas também, de alguma forma, participarem disso.
E resumidamente, o que é o Marvin Green? O que se trata esses livros? Pois assim, o Marvin Green enquanto personagem, né? Ele é um personagem, como eu disse, que as raízes dele são as nossas, né? Ele é um personagem, eu não procuro... Eu quis escrever uma história universal, é uma aventura universal. Ela se passa lá nos anos de 1983, porque é a época onde eu fui... criança e adolescente, enfim, nos anos 80, então eu quis levar para lá, e acho que era uma época também que a tecnologia, embora ela seja muito benéfica, ela também não nos escravizava em alguns momentos, e aí eu quis levar esse personagem para lá para viver uma aventura que envolve magia, e os cenários todos, e esse foi acho que o grande desafio, Cassiano, são os nossos cenários, né? A história se passa, a capital, que é um cenário importante das histórias, é Porto Alegre. Na visão que eu tinha daquela época, uma cidade misteriosa, né? Às vezes até uma cidade que eu tinha um certo medo de algumas coisas, mas eu coloquei tudo isso para mostrar que acho que é possível sim escrever uma história que seja estimulante e que ela não precise só se passar em Londres, ou nos Estados Unidos, ou em Paris, que é como eu digo, lá até é fácil, porque é tudo lindo, né? A história está por todos os lados, mas a gente também tem isso aqui. E aí eu trouxe esse personagem que ele está num autoconhecimento, ele está em busca da família dele, então acho que tem esses valores que são valores meus, né? E vivendo uma aventura, né? Vivendo uma aventura que envolve magia, onde a magia entra na vida dele, ele começa a se descobrir, né? Enfrentar perigos, carregando um livro mágico que contém todos os segredos de magia já existentes no mundo, estão nesse livro aí. Que joia! A gente vai falar um pouquinho mais do livro em seguidinha, mas antes a gente tem aqui um quadro no DNA que se chama diagnóstico, que não é um médico especialista em nada que vai fazer assim um exame, esse é o teu diagnóstico, Armandinho. Não, são pessoas especialistas no Armandinho que vão dizer quem é o Armandinho. A gente vai ouvir agora o primeiro depoimento desta tarde. Bom, antes de mais nada, o Armando é um grande amigo, é alguém que a gente sempre pode contar nos momentos de dificuldade, e também é aquele cara que vibra com as nossas conquistas, né? Algo que não é muito usual hoje em dia. É também um grande profissional, um cara muito trabalhador, muito competente e, acima de tudo, uma pessoa extremamente leal. Ou seja, é o tipo do cara que a gente quer ter do lado na trincheira. Então, para mim, o Armando, ele representa, acima de tudo, uma amizade verdadeira, família, né? Mesmo sem a gente ter uma relação de consanguinidade, competência profissional e lealdade. E eu realmente espero sempre tê-lo por perto na minha vida. É isso. De quem é essa voz, Armandinho? Marcos Falkenbach, meu querido irmão. Como ele disse, nós não temos uma relação de consanguinidade, mas é como se fosse. Eu conheço o Marcos e o irmão dele, o Christian, desde que eu tinha 2 anos de idade, a gente convive. Nossos pais já eram amigos. Dr. Falkenbach, Dr. Lito Falkenbach, pai do Marquinhos, é um pouco pai também. Foi uma das primeiras pessoas aqui em Santa Maria, a primeira pessoa, inclusive, que eu ainda não era empresário, não tinha empresa. Eu era um rapaz interessado em publicidade, fazendo meus trabalhos, e ele foi a primeira empresa, uma empresa grande, o Grupo Riachuelo, que até hoje é um grupo, né, valoroso, gigante da nossa cidade, que a gente só tem a aplaudir, e eu só tenho a ser grato, que se eu tenho hoje uma profissão, eu devo muito a eles, né? E fora isso, o Marcos é meu compadre hoje, meu amigo muito querido, ele, o Christian. Realmente, assim, essa lealdade que ele defere a mim, eu quero dizer que ele é totalmente credor dela, porque eles sempre tiveram da mesma forma comigo, sempre foram muito leais, muito generosos comigo, né? E é muito emocionante ouvir um amigo tão querido dando um depoimento desses, porque é um irmão. Marcos, um beijo muito carinhoso para ti, tu sabe toda a nossa amizade de vida, e ainda por cima o Marcos me brindou com eu sou hoje padrinho da Júlia, filha do Marcos, e isso é uma responsabilidade imensa, e é realmente um presente que a gente ganha, né? Muito obrigado, Marcos. Vamos ouvir mais um depoimento. Fala, meu querido, que bom estar aqui falando contigo da nossa amizade de uma vida inteira.
inclusive entregando a idade. São mais de 40 anos de amizade. Amizade que vem de outras gerações, né? Nossos avós eram conhecidos, nossos pais amigos, nós amigos e agora nossas filhas, né? Hoje também são amigas. Então isso é lindo ver tudo isso, e acompanhar contigo esse tempo todo juntos e falar para ti que um dos momentos que mais me alegrou das nossas passagens, das nossas várias passagens, foi quando uma vez que tu me ligou, eu estava aqui fora até, na fazenda, e tu disse: Antero, tenho 2 notícias. Uma, que a Liz estava grávida e que tu ia ter a Ana Liz, e que eu seria o padrinho. Tia, ali foi uma alegria total, sabe? Ali eu vi que realmente a nossa amizade era acima de tudo. E então, hoje eu sou um dos caras muito felizes junto contigo, nossa amizade, que já vem de longa data. E espero que por muitos e muitos anos ainda possamos desfrutar juntos dessa grande amizade que vem cultivando há muitos e muitos anos. Tá, meu amigo? Olha, não esquece nunca que tu pode sempre contar comigo em qualquer momento, tá? Porque os amigos são para isso. E eu sei que eu também posso contar contigo. Um abraço e um beijo grande no teu coração. Anterinho é aquilo que eu falei, é o grande amigo da minha vida. Esse é o cara que tu falou que queria permanecer em Santa Maria. Sim, o Anterinho, a gente, cara, eu vejo assim, ó, cara, eu te adoro, tu sabe disso, né, guri? Quanto eu te amo, meu irmão querido. Mesma coisa, conheço o Anterinho desde que eu tinha 2 anos de idade. Nossos pais eram amigos, como ele disse, e nos colocaram acertadamente, obrigado, pais e mães que fizeram isso, a conviver. E o Antero foi meu amigo, especialmente, como eu disse, cara, amigo para festa a gente tem bastante, mas amigo para as horas difíceis, para as dificuldades, para quando tinha que fazer aquela viagem. O Antero uma vez foi comigo fazer uma viagem para o Mato Grosso de carro, porque eu tinha um trabalho para fazer lá, e eu disse, cara, eu não tinha ninguém para ir, precisava fazer o trabalho. O Antero disse, não, eu vou contigo. E atravessou o país comigo aí. Então eu digo assim, ó, são amizades que é como eu disse aí, tu me perguntou, por que eu fiquei em Santa Maria? Por que eu voltei para Santa Maria? Por que eu deixei oportunidades profissionais, talvez, né, que tivesse me projetado? Porque eu tenho isso aqui. É uma coisa que talvez nem todos tenham, mas eu sou grato de ter. Além de eu ter uma família espetacular, né, eu tenho amigos que eu cultivei uma vida inteira e que estavam aqui. E por isso eu não me arrependo nem um dia de ter escolhido estar aqui, para conviver com caras como esse, que é uma pessoa de coração gigante, umas pessoas mais generosas mesmo que eu conheço, é o Anterinho Xavier. Um beijo, meu querido, tu sabe do meu amor. E ele citou no áudio dele que uma das passagens mais marcantes foi quando tu ligou para dar a notícia, né, que tu seria pai. Da Analisa, ele é o padrinho da minha... Isso era uma promessa que eu já tinha dito para ele, ainda lá de infância, quando a gente, né, pensava nas coisas. O Antero foi um grande estimulador de tudo, profissionalmente e tal. Ele, quando eu abri a agência, tudo mais, ele sempre esteve presente. E eu disse, o dia que eu tiver um filho, o primeiro filho, tu vai ser padrinho, cara. Entendeu? E ele é um grande padrinho, né, das minhas filhas, da minha filha, da Analisa, da minha filha mais velha, né? E é como eu digo, eu acho que essas coisas que eu tenho, essa relação que eu tenho com o Marcos, com o Antero e com os meus outros amigos de infância, eu falei o Christian, o Thiago, são amigos que eu tenho muitos amigos, né? Mas nós temos alguns que são realmente uma irmandade muito grande, porque vem lá da infância, né? E é muito especial ter ouvido esse depoimento. Vamos ouvir mais um depoimento que fala um pouquinho a respeito dessa fase aí também de descobertas. Vamos ouvir. Pai. Oi, papai. Você é o melhor pai do mundo. A gente ama muito você. Beijo grande. Beijo grande também. Bonitinhas. Essa é a Laureana Liz fazendo um jogral. Provavelmente a minha esposa Lisiane teve participação especial nesse jogral. E, cara, isso eu acho que assim, ó, a vida é feita disso. Porque o que nós somos é isso, o resto são coisas que passam. Todos prêmios, conquistas profissionais, tá tudo certo. Mas quando termina tudo isso, a gente volta para casa.
E é lá que as coisas acontecem de verdade, entendeu? Quando a gente está ao lado das pessoas que a gente ama, né? Minha esposa, que eu amo, as minhas 2 filhas, Laura e Ana Liz, né? Que é o nosso maior orgulho. Na história do livro, eu acho que talvez isso vai chegar um momento que isso vai estar revelado aqui. O grande segredo que eu coloco aqui é sobre o tempo. E o que é o tempo, né? Qual é o segredo da vida eterna que a gente tem, a fórmula da juventude eterna, da imortalidade? É nós deixarmos, digamos assim, honrarmos as raízes de quem nos trouxe até aqui e deixarmos essa semente para quem vai levar adiante de nós. Então, junto com a minha esposa, que me presenteou, né, com essas 2 filhas lindas, né, na nossa união, realmente eu acho que isso é o que importa na vida. Aliás, vamos ouvir o último depoimento dessa Thalid. Armando, tu és o meu par. Não tinha uma maneira melhor de nos conhecermos, senão pela leveza daquela dança que nos envolveu e nos conduz até hoje. Tu és o meu parceiro, um cara companheiro que protege, cuida, zela, sente ciúme, muito ciúme de quem ama. És o pai mais amoroso, amigo e um grande incentivador das nossas filhas. Sinto muito orgulho de ti pela pessoa que és, um cara verdadeiro, batalhador e de puro caráter. Expressivo, inteligente, criativo, falante, muito falante. Qualidades não te faltam. Adoro quando tu reconheces que o meu time é melhor que o teu, quando tu assistes a filmes e séries românticas comigo, mesmo depois reclamando que foi uma melação. Adoro o jeito como tu adoras a tua família, de corpo e alma. Te amo. Ai, cara, isso... Meu Deus do céu, onde é que tem uma floricultura, joalheria? Vou casar de novo. É uma mulher para casar 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. A Liz é realmente assim, eu fico muito contente de ouvir isso, embora a gente sente isso, né, na pele. Mas é realmente uma grande parceira. E o dia que eu conheci ela, e ela sabe disso, eu disse para ela, logo no primeiro momento, nós nos conhecemos através da dança, né? Eu estava fazendo dança de salão, tinha promovido até um evento, chamava-se Dança das Celebridades. Que joia! E convidei algumas pessoas para participar e acabou que ela nem era uma das pessoas que ia participar, mas na última hora ela foi para a dança e quando ela chegou lá, foi o legítimo amor à primeira vista e eu disse para o professor, com ela eu vou dançar. E assim que a gente logo em seguida nos envolvemos e eu disse para elas, olha, para mim tá visto. É contigo que eu quero ficar o resto da vida. E assim foi, logo em seguida da união nós já tivemos a Ana Liz. E como eu disse, eu acho que até hoje a gente vem estimulando essa relação e eu sinto ela sempre cada vez melhor. Porque a gente vai se conhecendo mais, né? A gente vai entendendo que uma união de 2 pessoas e que formam uma família é feita também de cada um ceder um pouco e entender que a felicidade do outro às vezes é mais importante que a nossa. Eu te amo muito, minha esposa, minha mulher, minha companheira, minha parceira de tudo. E como eu disse, mesmo às vezes um reclamando o outro, a gente vai estar lá, tá firme do lado do outro. Eu acho que é isso que faz uma família sólida. Não é a gente estar junto só na hora que a gente está feliz ou está agradado de estar ali. Mas é apesar disso, a gente sempre aceitar estar junto e querer estar junto. Que joia! O DNA de hoje acabou. Eu quero agradecer muito a presença do Armandinho Ribas, nosso publicitário tão querido, tão carismático, tão criativo, que é referência em várias vertentes. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo pra gente. Volte sempre. Tem muita coisa aqui que eu não perguntei, vai ficar assim, para um episódio 2, já fica combinado aqui. Fica Armandinho... que nem o livro 2, uma série. Exatamente, uma saga Armandinho Ribas no DNA. Vai ter que vir porque tem muita coisa para falar, mas eu não quero te deixar embora também sem te definir em uma palavra. Armandinho por Armandinho. Criatividade que me fez quem sou. Eu esperava essa palavra, que bom que tu falou. A gente volta amanhã com mais DNA. Um abração, até mais.
2022 já começou com uma grande oportunidade para você trocar de carro. Essa é a hora! É o Mega Feirão Estoque Zero Seminovos Car House. São mais de 200 carros selecionados de várias marcas com uma negociação exclusiva por tempo limitado para você. Acesse agora mesmo seminovoscarhouse.com.br e garanta logo o seu. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.